E nós agora vamos falar de escoliose. Escoliose é um desvio anormal da coluna vertebral e nós vamos saber muito mais sobre isso porque é um problema bastante comum, afeta muita gente. Nosso entrevistado é o Dr. Alexandre Elias, que é neurocirurgião, especialista em coluna pela Unifesp. Doutor Alexandre, é um prazer tê-lo conosco. Luísa, eu aqui agradeço. Uma boa tarde a todos. Me diga uma coisa, doutor Alexandre, o que é a escoliose? Porque os desvios na coluna todos têm nomes com ose, né? Então lordose, escoliose, qual que é a diferença entre um e outro? Não, na verdade, a lordose e a cifose são curvas normais. Ah, são normais, todos nós temos. O que você não pode ter é que ela esteja aumentada ou diminuída. Não é que não pode ter, aí você pode ter algum sintoma por causa disso. Então, assim, se eu olhar um paciente de lado, de perfil, eu vou ver que a coluna torácica, ela tem uma curva que inclina a pessoa para frente e a lombar tem uma curva que inclina a pessoa para baixo, para trás. Certo. Essa que vai para frente é a cifose e a que vai para trás é a lordose. Então, isso são curvas normais. Certo. A escoliose é uma curva que não é normal, mas aí eu estou olhando o indivíduo de frente. Ele deveria ser reto. Se ele tiver uma inclinação maior que 10 graus, aí a gente chama isso de uma escoliose. E o que causa essa curvatura normal, essa escoliose? Então, a escoliose ela tem várias causas. Então, por exemplo, ela pode ser congênita. A criança pode nascer com escoliose. Ou ela pode ter uma escoliose relacionada a alguma doença neuromuscular. Ou seja, eu tenho um problema neurológico, aquela musculatura fica fraca, e normalmente a fraqueza ela é assimétrica, é mais de um lado do que do outro, e isso causa que a coluna ela cresça para um lado mais torto. Ela vai ficando mais torta. Você tem outros tipos de escoliose, que é a escoliose idiopática, por exemplo, que não tem causa, é o tipo mais comum. E você faz o diagnóstico, em geral, na adolescência. Então, você vê aquele jovem que tem o ombro um pouco mais alto que o outro, ou o quadril está desnivelado. Então, isso aí é escoliose idiopática. Ela não tem uma causa conhecida. E você tem escoliose das pessoas mais velhas, acima de 50 anos, relacionado ao envelhecimento da coluna. Ou seja, como tudo vai dando um desgaste, a coluna também, e aí a gente vai se acomodando ao longo da vida, né? Exato. E a escoliose, ela causa dor ou pode ser um desvio que não dá dor? A escoliose no adulto acima de 50 anos pode dar muita dor. Inclusive, muitas vezes você tem que operar esse tipo de paciente. As outras escolioses que são do adolescente ou de crianças, em geral, não causa dor. Exceto a escoliose neuromuscular, que é essa escoliose de pessoas com algum problema neurológico, que ela pode ter uma curva tão grande que, para sentar, ela fica com o quadril muito inclinado e isso pode dar dor. Mas o caso mais comum, que é aquela idiopática sem causa, que a gente diagnostica durante a adolescência, o indivíduo ele não tem dor. E você decide quem vai operar ou não com base no grau da curvatura. Tá. Agora, tem como a gente evitar? Porque o senhor falou, ao longo da vida, né, a gente automaticamente vai entortando aqui e ali, né, doutor Alexandre? Não, então, isso aí, a escoliose do adulto, que tem a ver com o envelhecimento, que são as alterações que a gente chama de degenerativas da coluna, eu não tenho como evitar isso. Porque isso é genético. E todos os seres humanos, eles vão ter. O que existe é uma tendência genética de eu ter mais ou menos, ou de eu ter de uma forma um pouco mais cedo na minha vida ou um pouco mais tarde. Mas que todos vão ter, isso é um fato. Agora, o que dá para evitar? Dá para evitar você ficar com um quadro grave. Então, eu começo a ter dor, eu procuro uma consulta médica, procuro uma orientação.
eu já vou fazendo um acompanhamento. Então, eu evito que isso fique uma situação mais grave, que eu procuro o médico só lá na frente, quando já está bem mais complexo o caso. Uhum. Agora, então, a forma de evitar é essa. Eu sempre falo que a dor, por mais desagradável que seja, ela é nossa amiga. uhum. Porque ela nos faz procurar uma ajuda. Certo. Agora, no caso da mulher, por exemplo, costuma usar bolsa pesada, a minha é incrível, como parece que eu carrego um tijolo. Aí eu esvazio, quando eu olho, tá pesada de novo, né? E essa bolsa pesada, e eu ainda tenho mania de carregar, eu só sei carregar a bolsa de um lado, eu só sei carregar a bolsa do lado esquerdo. Põe do lado direito, parece que não tem ombro ali. Então, isso pode ajudar a piorar ou agravar uma escoliose ou um quadro desses? Não, pode, porque você pode ter já algum grau de escoliose, que é o que entra no capítulo das deformidades, Uhum. e essa bolsa faz com que você faça esforço de um lado maior do que o outro. Então, isso pode te acarretar ter dor. Agora, carregar qualquer peso de forma errada ou um peso exagerado pode provocar dor mesmo em quem não tem escoliose. Que é aquela parte de dor relacionada à postura. Então, por isso que a gente orienta, né? Eu vou carregar um peso, eu uso uma mochila e visto a mochila, as duas alças, uma em cada braço. Porque se eu vestir numa só, eu fico pendendo para um lado e pode me provocar dor. Evitar pesos excessivos, né? Certo. Então são coisas, aí são dores relacionadas mais à postura. No Rio de Janeiro nós temos também a Dáurea Gramático, que quer fazer perguntas, doutor Alexandre. Estou à Pois é. disposição, Dáurea. Boa tarde, doutor Alexandre. Eu queria Boa saber tarde. como é que essa questão da dor na coluna, assim, a pessoa só percebe que tem um pequeno desvio quando é pequeno, porque dói ou não chega nem a doer? Porque dor de coluna, dor de nervo é uma coisa horrível, né? Não, sim. Tem pessoas que têm desvios, às vezes, nem tão pequenos, e que não têm dor. Essas pessoas, na verdade, não tem muito o que ser feito. Você vai só observar, porque não tem sentido propor um tratamento para uma coisa que não está dando nenhum sintoma. Ainda mais que muitas vezes o tratamento é cirúrgico. Agora, as pessoas que têm dor, essas você tem que ajudar para a dor, ela, se não passar, pelo menos ela melhorar muito. Que é como você disse, se ela tiver muita dor, fica difícil até para viver, né? Fazer RPG adianta? Cura ou só melhora? Adianta, porque o RPG, ele fortalece a musculatura e ele corrige a parte postural. Então, essa parte postural também causa dor. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um paciente que tem uma escoliose, mas eu começo a conversar com ele e eu vejo que ele faz várias coisas erradas durante o dia, várias posturas erradas. Se ele corrigir a postura e fortalecer a musculatura, muitas vezes a dor dele melhora ou até passa. Ou seja, a dor dele, às vezes, não tem nada a ver com a escoliose, tem a ver só com a postura errada. Então, até a musculação pode ajudar nesse trabalho de fortalecimento muscular, por exemplo. Pode. A gente sempre fala que pessoas com problemas de coluna devem fazer atividade física. Uma atividade física sempre orientada e normalmente quando está numa fase que não tem dor. Então a atividade física é muito boa para manter o indivíduo bem. Quando ele está com muita dor, ele para a atividade física, trata-se essa dor aguda, à medida que for melhorando, ele vai retornando à atividade física. Agora, o senhor falou aí, doutor Alexandre, de cirurgia, né? Muitas vezes a pessoa precisa fazer uma cirurgia na coluna. É uma cirurgia simples, eu digo simples para nós leigos, né? Porque a gente, quando fala em mexer na coluna, todo mundo dá um pulo dessa altura de medo, né, doutor Alexandre? Não, sim, é bem comum isso. Não, é uma cirurgia, não é simples, mas são cirurgias hoje em dia normalmente extremamente seguras. E tem as cirurgias minimamente invasivas, né? Então a gente consegue operar até pessoas bem mais velhas, porque elas suportam bem as cirurgias minimamente invasivas, onde você tem pouco sangramento,
são cirurgias mais rápidas e por isso a pessoa consegue passar pela cirurgia bem. Os casos cirúrgicos são os casos de dor que você tem, por exemplo, uma dor intratável, a pessoa mal tem capacidade para andar. E aí você sempre propõe a cirurgia porque normalmente o resultado é melhor e a pessoa tem uma satisfação maior. Né? Então, a gente pode dizer que é assim, o último caso, depois que a pessoa já tentou várias outras terapias e tal, claro, né? Claro. Você sempre trata do ponto de vista clínico primeiro, porque vários vão ficar melhor. Não tem sentido você operar se você pode tratar com remédio, fisioterapia, acupuntura, essas coisas, né? Muito bem. Eu vou agradecer ao doutor Alexandre Elias, como eu disse, é neurocirurgião, especialista em coluna, membro do Centro de Dor e Coluna do Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Doutor Alexandre, muito obrigada, viu? Um abraço e que o senhor possa continuar ajudando muita gente com o seu trabalho. É mesmo. Eu aqui agradeço essa chance da gente esclarecer esses temas